Glórias a Deus. Eu salvo os queridos amigos e amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estava aqui meditando na palavra de Deus e hoje muitas pessoas estão comemorando a Páscoa. Não temos como saber com a exatidão se a Páscoa realmente foi nesta época. Às vezes também temos o costume de comemorar o Natal, mas também não temos como saber a data real do nascimento de Jesus. E fica parecendo assim que quando as pessoas estão comemorando Natal, Páscoa, é como se tivesse um pensamento de que aquilo está acontecendo novamente. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele morreu uma única vez, aleluia. E Jesus, ele ressuscitou. A palavra de Deus nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que Jesus foi ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, a salvação é pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. É pela graça. Graça é favor merecido de Deus. E Deus, ele enviou um Salvador ao mundo porque ele olhou e não havia um justo sequer. E o interessante disso tudo é que a palavra de Deus diz que aqueles sacrifícios feitos pelos hebreus, pelos judeus, eles não eram suficientes para livrar verdadeiramente o homem do pecado. Mas Jesus, morrendo uma única vez, ele nos limpou, nos purificou. E Jesus atualmente, ele está no céu, ele é nosso único mediador, intercessor, ele é nosso advogado. Tudo isso está na palavra de Deus. Não teria como eu gravar um áudio não muito extenso e ter que mostrar todos esses detalhes na palavra de Deus. Mas eu posso deixar aqui escrito, aqui na página. Nós temos duas páginas na internet. Um é o Clamai Oração em Ação e o outro é Missionária Carla Domini. Então eu poderei deixar aqui escrito o que eu estou falando, né? Os versículos como prova. Mas a palavra de Deus nos diz que foi necessário Jesus morrer uma única vez. Então Jesus nasceu uma vez, ele morreu uma única vez, ele ressuscitou uma única vez. E ao comemorar essas datas, que temos esse conhecimento, esse entendimento de que Jesus, ele já fez, né? Não é que Jesus agora novamente vai morrer novamente, vai promover a cruz novamente, vai ressuscitar novamente. Aleluia. Eu compreendo as tradições, que as pessoas queiram festejar, tudo bem, né? Assim como muitas pessoas costumam festejar aniversários e etc. Então que faça o festejo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para outra coisa. Eu estava meditando na parte que fala da ressurreição de Jesus. E a palavra de Deus nos diz mais ou menos assim. Foi até o apóstolo Paulo que estava falando. Ele estava falando assim: alguns dizem que não existe ressurreição. Ora, se Cristo apenas morreu por nós e não ressuscitou, estamos perdidos. Então, o evangelho de Cristo, ele é completo. Não é que somente ele tenha morrido pelos nossos pecados. Ele também, aleluia, ele foi ressuscitado. E a Bíblia nos diz que aquele que ressuscitou a Jesus, ele também nos ressuscitará. Isso por volta da volta de Cristo, por mais ou menos na época em que Jesus voltar a esta terra. E a palavra de Deus diz que ele voltará e todo olho o verá. Que assim como o relâmpago aparece no céu, assim será a vinda do Filho do Homem, ela será visível. E Jesus mesmo falou sobre a volta dele, os discípulos, os profetas. O interessante é que Paulo ali fala que Jesus apenas morreu e não ressuscitou, então é vã a nossa fé, nós estamos perdidos, porque Jesus morreu para nos tirar do estado miserável do pecado. Jesus morreu para nos dar vida eterna. Mas se ele não tivesse ressuscitado, como é que ele iria voltar para nos buscar?
E a obra, ela se concretiza, uma parte é na ressurreição de Jesus. A outra parte será concretizada na segunda volta de Jesus, quando ele voltar para nos buscar. Aleluia. A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a se encontrar com o Senhor nos ares. E muitas vezes as pessoas têm falado em arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto, ele não é bíblico. Não haverá, de repente, pessoas subindo sem, aleluia, que seja visível a volta de Jesus. Só haverá uma ressurreição para os justos e uma ressurreição para os ímpios. Mas agora eu não gostaria de entrar nesta discussão porque, como eu falei, o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu poderei depois gravar outros vídeos sobre estas circunstâncias, sobre estes assuntos. E Paulo ali fala que se Jesus não ressuscitasse, nós estaríamos perdidos, sim. Porque quando Jesus ressuscitou, ele tomou a chave da morte e do inferno. Levou cativo o cativeiro. E aqui, agora, nós podemos clamar a Deus. Não é necessário mais, aleluia, um intermediário. O véu já foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Pai pelo nome de Jesus. Não há outro. A palavra de Deus diz, não há outro por meio do qual, aleluia, poderemos ter esse acesso. Glórias a Deus. E ainda com pensamento nesta situação da ressurreição de Cristo, eu comecei assim, peguei os evangelhos e fui olhar, já tinha feito isso anteriormente, mas eu quis olhar o que cada um deles falam sobre o momento da ascensão de Jesus, né? Porque ele ressuscitou, passou 40 dias ainda aqui, foi visto por mais de 500 pessoas e depois ele foi elevado aos céus. E eu gostaria agora de fazer esta verificação junto com vocês. O livro de Mateus, ele nos fala o seguinte, já nos últimos versículos do capítulo 28. Tem um título assim na minha Bíblia. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluias. Portanto, ide, ensinai as nações, todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa consumação dos séculos é quando ele voltar. É quando esta terra será dizimada por fogo, ela não vai acabar. As pessoas costumam dizer que o mundo vai acabar, o mundo não vai acabar. Haverá o julgamento, né, quando serão apartados aqueles destinados para o fogo eterno, mas este é outro assunto. Então aqui por isso que Jesus fala até a consumação dos séculos. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Aleluia. Interessante que ele fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, porque ele ressuscitou. Aleluia. Glórias a Deus. Porque ele venceu a morte. Porque o Pai o ressuscitou. Porque ele ali na cruz cumpriu a sua missão. E a palavra de Deus está nos dizendo que ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai, batizai e ensinai a guardar todas as coisas que vos tenho. Aleluia. Que vos tenho mandado, que vos tenho ordenado em algumas traduções. E Jesus aqui ele está nos dizendo que haverá uma consumação dos séculos. Ele prometeu que ele vai voltar, aleluia. Mas está aqui a chave, que daqui a pouco eu vou estar falando, né? E por que eu escolhi pegar os últimos versículos e falar sobre essa autoridade que Jesus recebeu. Então aqui vamos agora para o capítulos finais de Lucas. Depois eu vou dizer por que eu pulei Marcos. E vamos para os capítulos aqui finais de Lucas.
E ali, Lucas 24, vamos ler do versículo 45 em diante. Então lhe abriu os entendimentos para compreenderem as Escrituras. E disse, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão do pecado em todas as nações, começando por Jerusalém. Então é preciso também, além de ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que Jesus tem ordenado, é também necessário, que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é necessário que se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, como foi. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Glórias a Deus. Outra promessa, que nós seríamos revestidos de poder. E ali em Pentecoste houve o derramamento do Espírito Santo, que ainda não havia acontecido. E hoje nós somos revestidos, aleluia, de poder do alto. O Espírito Santo de Deus, ele está em nós, ele habita em nós. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Isto aqui, amados, é evidente. Isto aqui é algo poderoso, é algo tremendo da parte do Senhor. Então ele pediu que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos. E levou-os para fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Jesus ali estava já para subir aos céus. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E assim nós precisamos agir também. Nós precisamos, aleluia, sermos revestidos com o Espírito Santo de Deus. Então assim, amado, vai desenvolvendo na nossa mente compreensão de tudo aquilo que já temos aprendido e vai ampliando na nossa mente. E para vocês ainda que não têm o conhecimento, a palavra está dizendo que precisa haver o batismo. É ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus está nos dizendo que precisa haver revestimento do alto. Que precisamos ir e ensinar, guardar tudo aquilo que Jesus tem ensinado e ordenado. E precisamos, aleluia, pregar o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações. É um condicionamento, é um comissionamento, aliás, é um chamado para estarmos assim pregando esta palavra. Aleluia. E Jesus disse que a autoridade já foi dada. E ele, quando recebeu esta autoridade, ele otorgou a nós. Aleluia. E vocês vão estar vendo aqui daqui a pouco. Então ali eles ficaram bendizendo a Deus e louvando no templo. Porque antes aqueles discípulos eles estavam tristes. Nós estudando assim a palavra, vamos ter esse conhecimento, já fiz esse estudo antes. Os discípulos estavam ali calados, cabisbaixos, quando eles vão e descobrem que Jesus havia ressuscitado, Jesus aparece para eles e eles já não têm mais medo. Porque antes eles ficavam trancados ali, tristes, abatidos, mas de repente Jesus aparece para eles, manda eles ficarem em Jerusalém, eles são revestidos do alto com o poder, são batizados com Espírito Santo e fogo, e ali já não são mais os mesmos, porque receberam coragem, receberam unção de ousadia e partiram para fazer o ID. E a palavra do Senhor está nos dizendo também que aqui nos últimos capítulos do livro de João, é o capítulo 21, interessante que Jesus não fala, aliás, João não fala, na verdade, sobre a ascensão de Jesus. Ele fala ali que Jesus vai e pergunta a Pedro 3 vezes se aquele o amava, porque Pedro o havia negado 3 vezes. E Pedro confirma, sim, Jesus, todas as 3 vezes, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus disse assim, deixa eu ler aqui a parte principal. E João vai finalizando assim, o capítulo 21, versículo 24 em diante. Este é o discípulo que testifica estas coisas e as escreve. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro.
Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e cada uma das quais fosse escrita, eu penso que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Amém. E João, ele não cita, né, Jesus subindo ali, mas ele já vai se despedindo, ali João. E o interessante é que ele fala: olha, eu estou testemunhando e estou escrevendo. Aleluia. Então, muitas vezes, nós podemos falar de Jesus por intermédio de um vídeo, como eu estou fazendo agora, por intermédio de um livro, por intermédio de pregar de cara em cara ali, de rosto em rosto, no trabalho, nas ruas. Mas nós precisamos fazer o ID. O ID é algo especial. Não é somente falarmos para alguém sobre Jesus, porque precisamos falar. Você pode falar isso dentro de um ônibus, você pode falar isso na escola, na faculdade, no trabalho. Mas eu gostaria de dizer a você, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que precisamos fazer o ID como os discípulos faziam, seguindo as instruções de Jesus. Não é pregar por pregar, aleluia. Não é falar por falar. Amém? É a palavra completa. E vamos pegando um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Lá em Mateus foi nos dito que a gente deveria ensinar a guardar e que a autoridade já foi dada. Nós precisamos partir com esta autoridade. Aqui em Lucas foi nos dito que deveríamos pregar o arrependimento. Aleluia. E aqui em João vamos tendo também o conhecimento de que João falou que ele estava ali testemunhando através do que ele estava escrevendo. E quando vamos partir aqui também, vamos ler aqui um pouquinho ainda o livro de Atos também. Eu senti vontade agora de fazê-lo, que já no primeiro capítulo aqui de Atos, vamos procurar aqui, versículo 7 em diante, a palavra de Deus nos diz: e disse-lhes: não vos pertence saber o tempo, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até os confins da terra. Aqui confirma, né, o outro versículo que eu havia lido. Então, amados, para poder a gente sair pregando a palavra, a gente precisa estar revestido. Porque não é de qualquer maneira, e não é qualquer mensagem, é a verdade. O Espírito, ele testifica a verdade. O Espírito Santo nos faz lembrar da verdade. Aleluia. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Numa nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. E ele, estando olhando para o céu, enquanto ele subia, ele, Jesus, estava subindo, junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, eram 2 anjos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que está olhando para o céu? Este Jesus, que entre vós foi recebido acima do céu, há de vir como para o céu viste ir. Ou seja, da mesma forma como vocês estão vendo ele ir, ele virá. Entenderam? Aleluia. Da mesma forma como vocês o viram ir, ele virá. Glórias a Deus. Então eles voltaram para Jerusalém. Aleluia. Subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, tal, e etc. E todos eles perseveraram unanimemente em oração, em súplicas, com as outras mulheres, Maria Madalena, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então ali eles ficaram unânimes. Eles ficaram em entendimento, em concordância, em oração, aguardando aquele revestimento que haveria de vir. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, como
podemos ver aqui no livro de Atos, Jesus disse para que eles ficassem aguardando serem revestidos. Porque eles teriam, aleluia, que ficar ali unânimes em oração. E quando vamos, aleluia, para o capítulo de Marcos, finalmente, nós vamos ver aqui nos últimos versículos do último capítulo de Marcos, vamos ver, chegar aqui na parte em que eu gostaria de estar meditando, né? Eu acabei dando esse rodeio todo, mas não foi sem motivo. Marcos 16, é o último capítulo do livro de Marcos. Ele nos diz assim, a partir do versículo 14. Estou aqui lendo agora. Finalmente ele apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes no rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E lhes disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então nós precisamos pregar, como eu falei, não é de qualquer maneira, é o evangelho. E quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhe falado, foi recebido ao céu, assentou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram todas as partes, e cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, quando eles saíram dali, que eles começaram a pregar a palavra de Deus, a palavra aqui está nos dizendo que os sinais, cooperando com o Senhor, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando através dos sinais. Ou seja, quando eles partiram para pregar, o Senhor, o próprio Jesus, através do Espírito Santo de Deus, ele começou a cooperar com os sinais. E a palavra de Deus nos diz que onde tiver 2 ou mais reunidos no nome de Jesus, ele ali está. E acabou aqui escurecendo, está um pouco escuro, mas eu gostaria de dizer a você, aleluia, que ele disse: ide, e estes sinais seguirão os que creem, meu nome expulsarão demônio, falarão nova língua, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É por isso, amados e amadas do Senhor, que não é de qualquer forma. Falar de Jesus qualquer pessoa pode falar, aleluia, mas verdadeiramente pregar o evangelho, e os sinais cooperar, aleluia, nós precisamos verdadeiramente estar alicerçado na palavra de Deus. Nós precisamos verdadeiramente estar revestido do alto. E eu gostaria de dizer a você, neste final de tarde, já escurecendo, já início de noite, que a palavra de Deus ela ainda é válida, que a palavra de Deus ela funciona, que a palavra de Deus é verdade, Jesus é a verdade, glórias a Deus. E nesta noite, que você possa, aleluia, ter um entendimento de que esta palavra, ela é verdadeira, como fiel é aquele que prometeu. Jesus, ele disse na sua palavra que ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para nos dar vida eterna e vida com abundância também. E nesta noite, nós estamos aqui confiando na palavra do Senhor. Ele disse: eis que eu vim para vos dar vida e vida em abundância. E onde há, aleluia, a palavra de Deus, onde Jesus está, as trevas e o mal têm que cair por terra. Porque como ele disse na sua palavra, que toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Portanto, ide. A palavra do Senhor nos diz que os sinais hão de cooperar quando usarmos o nome do Senhor. Em nome do Senhor, estes sinais acompanharão. Aleluia. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão. A palavra do Senhor ela nos diz que quando Jesus ele ascendeu, ele recebeu um nome
que é acima de todo nome. Ele já tinha recebido o nome dele, Jesus. Mas ali aquele nome Jesus passou a ter um peso, uma força, um poder. E este nome, os 3 reinos têm que submeter. Em meu nome, todos os joelhos se dobrarão, debaixo da terra, em cima da terra e no céu. São nos 3 reinos espirituais, demônios debaixo da terra, aqui na terra, seres humanos, enfermidades no céu, os anjos. Aleluia. E os anjos trabalham ao nosso favor. Quando você fala no nome de Jesus, o milagre acontece. E nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Nós estamos aqui recebendo revestimento da parte do Senhor e ensinando a guardar todas as coisas, porque Jesus está voltando, aleluia, para nos buscar. E assim, eu, aleluia, decreto na tua vida paz, eu profetizo na tua vida as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dores. E é assim que Cristo continua abençoando a tua vida, amém? Em nome de Jesus.